sou Carmen Vieira da Silva, nasci em Eloândia, Goiás e tenho 71 anos. A minha origem, do lado paterno, eu sou descendente de italianos e indígenas. Agora, do lado materno, eu não tenho conhecimento. Hoje moro em Confresa, no estado do Mato Grosso, mas fui criada em Eloândia, Goiás, por um período de tempo. Depois fui para Nicuns e depois muitas outras cidades. Meus pais que cuidaram de mim quando criança, até um certo período. Com 10 anos, eu fui morar em Nicuns, com a minha avó. Aí, então, desse período para frente, eu fiquei lá até os meus 14 anos. Até 14 anos. Eu fiquei lá em Nicuns com a minha avó. Aí, no meu período de ginásio, né, que eu fiz até a 8ª série, lá no colégio, acho que é Almir Turisco de Araújo, onde eu estudei. E tinha, lá no pátio da escola, tinha um caseiro, ele chamava, eu lembro bem o nome dele, da mulher eu não lembro, mas ele era Antero, que ele chamava. E a esposa dele fazia um biscoito frito de polvilho. E todos os dias no recreio a gente ficava esperando para fritar o biscoito para a gente comer, que era uma delícia. Então, terminando a 8ª série, voltei para Aloândia, para a terra dos meus pais, onde eu nasci. Então, eu já tinha o meu namorado lá em Nicuns, né, que é o Leônidas, que é o meu esposo. E ele foi para Aloândia me ver, conhecer meus pais, e a gente continuou o namoro durante 5 anos. E aí me casei. Então, quando me casei, aí foi o sofrimento, minha gente. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não sabia cozinhar de jeito nenhum, porque eu não gostava dessas coisas. Minha mãe falava, vai aprender a fazer comida, porque você vai casar com um rapaz, filho de fazendeiro, e aí você vai passar vergonha. E eu falava, não tem problema. Enquanto eu estiver solteira, que eu não vou fazer comida. Porque eu não tinha a menor vontade de fazer comida, nem doce, nem biscoito, nem nada. Aí começou. Fui morar na fazenda. Pensem, imaginem, eu só morava na cidade. Nunca tinha morado em fazenda. Aí chegando lá, eu pensei, meu Deus, não tinha energia. Era tudo muito diferente. E aí, o que fazer? Quando eu fazia comida, ninguém comia, nem eu. Nem eu comia. Não dava conta, não conseguia fazer. Aquilo era tão difícil. Fogão de lenha, lá não tinha fogão a gás, uma casa muito antiga. Então, aí no começo era bom, porque eu morava lá junto com a minha sogra. Ela fazia comida, eu ajudava e ficava observando as coisas. Mas quando eu fui para outra fazenda morar sozinha, aí o bicho pegou, porque não sabia fazer as coisas. E aí o meu marido foi me ensinando a fazer comida, porque ele cozinhava muito bem. Aí então que eu fui aprender a fazer as coisas. Então, com 18 anos eu vim aprender a fazer a comida, né? Tive 2 professores na época, minha sogra e meu marido, né? Ele cozinhava muito bem, mas de vez em quando eu tinha que apelar pela sogra para ela me ensinar como fazer. Aprendi a fazer o queijo, aprendi a fazer doce de leite, aprendi a fazer muitas coisas com a minha sogra. E foi assim, mas foi por necessidade. Falar que eu gostava de cozinhar, não. Então ali eu fui aprendendo a despenar um frango, que eu não sabia, né? Porque na roça faz muito frango. Aí a gente fazia frango, guariroba, a gente que é goiano fala gueroba, né? E eu fui aprender a fazer a tal.
um molhinho de abóbora, né? Verdinha, com vargem, chuchu. Então, eram essas coisas que a gente tinha na roça. Eu não sabia nem fritar um ovo, para vocês terem noção do que era a minha vida agora, naquele momento ali, 18 anos passando por essas experiências, porque não queria fazer comida. Mamãe queria me ensinar, mas eu não quis aprender. Então, aí na cozinha, por exemplo, era o fogão de lenha, aquela fumaça nos olhos que ardia tanto, que eu não era muito acostumada com aquilo. Panela de ferro, aquilo preta, né, com a fumaça ali. Aí eu arear aquelas panelas com areia. Lá não tinha bombril. Naquela época lá a gente usava mais, era areia. Lá no córrego, ia lá, pegava vasilhinha de areia e arear as panelas. Aí ficava tudo boa, tudo limpinha, tudo bacana. Na minha infância, eu tenho, assim, lembrança de uma comidinha muito gostosa da minha avó materna. Era a vovó China. Ela chamava Doracina, a gente falava vovó China. Uma delícia aquela comidinha dela. Um arrozinho branquinho, bem, acho que era limpado no monjolo, parece. Um arrozinho gostoso, ficava meio amareladinho. E um franguinho caipira daquele... Não, mas uma delícia, o franguinho dela. Essa comidinha, assim, do dia a dia da minha avó, toda comidinha que ela fazia era gostosa. Da minha infância, a comidinha da minha avó e o tempo da escola, que eu amava aquele biscoito frito, biscoito de polvilho, que era uma delícia. Então, passando o tempo, né? Quando eu fui aprendendo a cozinhar, a minha sogra fritou o biscoito. E eu falei, o biscoito da minha infância, né? Lá do colégio. E aí, a minha sogra falava, agora eu vou colocar o queijo, porque aqui tem muito queijo, a gente que fazia os queijos lá. Aí vamos colocar o queijo para incrementar. Aí ficou o biscoito mais gostoso ainda com queijo. Mas hoje eu vou até fazer um biscoitinho, mas vou fazer sem o queijo, porque tem pessoas que é intolerante à lactose, né? E não pode. Então, a história do biscoito continua, né? Porque quando a minha sogra fazia o biscoito, aí eu fui prestando atenção e ela falou mais ou menos. Ela também não tinha receita. Eu não escrevi receita de biscoito. Ela fazia lá, media um tanto de polvilho, um tanto de óleo, e assim era a receita. O óleo, o queijo, aí a gente ia fazendo. Tem dia que saía de um jeito, outro dia de outro, o meu, né? Que eu estava aprendendo, mas ela já era bastante tempo acostumada e ela nem errava o biscoito. Todo dia era uma coisa só. Agora eu demorei para ir até acertar, porque não tinha uma receita para falar um copo disso, um copo daquilo, uma colher daquilo outro. Hoje sim, hoje tem a receita. Porque as pessoas falam, ai, dona Carmen, como que faz esse biscoito? Aí eu tive que inventar uma receita, mais ou menos aquilo que eu fazia, para as minhas noras fazer. Às vezes uma sobrinha que perguntava como que fazia, uma prima, aí logo aí eu falava como que fazia o biscoito. E esse biscoito é tradicional, todo mundo ama. Aqui em casa eu digo que essa receita é tradicional, porque desde que meus filhos eram pequeninos eu faço biscoito frito para o café da manhã, outras vezes até de lanche. E hoje faço para os meus filhos, meu marido ama o biscoito, eu também, minhas noras, meus netos, bisnetos, todos amam o biscoito. Agora, vem comigo. Nós vamos ali fazer um biscoito e aí eu vou falar a receita para vocês e vocês vão comer e vão amar. Vamos fazer o biscoito então. Aqui coloquei 500 gramas de polvilho doce. Pode fazer com azeite também. E menos um dedo aqui, ó, de gordura, se ela tiver grossa assim, ó, gordura de porco. Pode fazer com óleo também. Então vamos colocar aqui. Dedo aqui, ó.
de gordura. Se tá grossa desse jeito, né? Se tiver mais líquida, pode ser mais um pouco. Aí eu pus muito, vou pôr assim. Então, a gente vai colocar água também e para escaldar o biscoito, tá bom? Mesma quantidade de água. Aí, o sal, coloque a gosto. Uma colher, menos colher, eu coloco aqui no polvilho, tá? Aí, ó, vou colocar o sal aqui no polvilho, porque se ferve na água, às vezes ele sobe. Então, eu vou colocar aqui no polvilho. Aí, a gosto, você prova depois a massa. Se tiver sal, sem sal, coloca mais, tá bom? É a gosto. Aí, a manteiga com a água já ferveu. Agora, eu vou escaldar o polvilho, ó. Bem quente, ó. Aí mexe. Coloca mais um pouquinho. Ó. Aí mexendo até misturar o polvilho. Ó. Mexe. Mexe aqui um pouquinho. E logo que dá uma esfriadinha, já vamos colocar os ovos. Ó, fica bem úmido o polvilho. Aí deixa esfriar um pouquinho, vou mexer até esfriar um pouco para colocar os ovos. Agora vamos colocar os ovos. Aí é o quanto gaste, né? Porque tem uns polvilhos que gastam pouco ovos, outros já gastam mais. Então vamos ver. Aqui já pode colocar uns 3. Depois a gente vê quanto mais. Dois. Vou quebrar mais um, porque esse precisar já tá quebrado. Ó, meio quilo de polvilho com aquelas outras coisas, ingredientes, aí fica nesse ponto aqui, ó. Bem, ó, vendo? Aí na hora de fritar, não pode colocar na banha quente. É mais ou menos fria, tá bom? Aí liga o fogo, deixa ela derreter e já pode colocar o biscoito para fritar. Tampa a panela. Aí depois a gente vai mexendo o biscoito para ele ficar sequinho, com o fogo baixo. Você pode enrolar o biscoito assim ou do formato que você quiser. Eu enrolo assim, ó. Coloca na banha não muito quente. Derreteu a banha lá no fogo, pode colocar. Aí depois abaixa o fogo e tampa para não estourar, tá bom? A minha nora faz esse biscoito, ela já adaptou a bater a massa na batedeira, viu? Quem quiser fazer assim também, eu faço dessa maneira, na mão.
Mas quem quiser aprender a fazer na batedeira, vai adaptando. Tá aqui a minha receita para vocês, ó, o biscoitinho frito com cafezinho amargo, ó, sem açúcar, viu? De tudo. Uma delícia. Tchau. Bom apetite.